O segredo da serpente em Gênesis. O que o texto em hebraico revela vai surpreender você. Há mais detalhes sobre a serpente no livro de Gênesis. Como isso é possível? O segredo está na linguagem hebraica. Muitos de nós não conhecemos como os nomes operam no hebraico e na Bíblia. Os nomes na Bíblia não só são descritivos, eles também carregam autoridade. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significava terra. Isso descreve do que Adão foi produzido. Então, o que a Bíblia hebraica revela sobre a serpente? Bem, fique até o final do vídeo, porque prometo que descobriremos segredos do texto hebraico original que te chocarão. Embora a maioria de nós imagine a serpente se afastando de Eva, gritando tentações, pensamos nisso como uma história simples. Eva come a fruta, Adão se une e eles são expulsos do jardim. Mas vamos pausar por um segundo. Por que há uma serpente falando em primeiro lugar? Você já se perguntou sobre isso? Por que Deus criaria uma serpente capaz de tal decepção? E por que Eva não estava surpresa que ela poderia falar? Essas perguntas nos levam a pesquisar mais profundamente sobre o que realmente está acontecendo aqui. Se você pensar nisso, há realmente mais para esta serpente do que se encontra com o olho. Vocês querem saber o que é louco? A serpente não foi apresentada com muita fanfarra. Não há nenhuma notícia dramática. Nenhuma palhaçada de tempestade sinalizando sua chegada. Ela simplesmente entra na cena, descrita como mais fraca do que qualquer um dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. O que isso significa? Significa que a serpente tinha uma natureza valente e inteligente. Uma que poderia mudar tudo. Mas aqui está a pergunta: por que Adão e Eva não suspeitaram da serpente? Afinal, esta foi uma situação inusitada. Mas isso não é tudo. Por que eles confiariam nisso? A resposta está na forma como a serpente se aproximou. Ela não atacou. Ela não veio com intenções malvadas óbvias. Em vez disso, ela veio com palavras. Palavras projetadas para criar dúvida e confusão. A serpente não parecia ameaçadora. De fato, sua inteligência pode ter sido parte do motivo pelo qual Eva se envolveu com ela. É importante lembrarmos que, até este ponto, Adão e Eva não tinham experiência com mentiras, perigos ou decepção. Eles viviam em inocência, inocentes da existência do mal. A serpente não demandou ou acusou. Ela não forçou ou assustou. Em vez disso, ela usou a subtilidade e a escuridão para atrapalhar Eva em uma conversa. Essa abordagem foi mais fácil para Eva baixar a guarda e começar a se perguntar sobre o que ela sabia que era verdade. Até agora, falamos sobre a serpente no jardim, mas vamos pesquisar mais profundamente a palavra no hebraico. Veja, nas traduções em inglês, nós apenas obtemos a palavra serpente. Mas em hebraico, as palavras geralmente carregam significados múltiplos. E Nakash não é exceção. É aqui que a história começa a ganhar um novo nível de significado. A palavra Nakash pode significar três coisas diferentes dependendo do contexto. Primeiro, isso pode significar um peixe literal, que é a interpretação mais óbvia e de nível de superfície. Segundo, Nakash pode significar um brilhante. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Essa interpretação aponta para um ser radioso ou supernatural, possivelmente um dos seres divinos mencionados em toda a Bíblia. Imaginem uma figura tão majestosa e inspiradora que Eva sentiria nenhum medo, nenhum alarme. Em vez disso, ela poderia ter sido atraída pela sua beleza e visível sabedoria. Terceiro, e talvez o mais importante, Acas também significa encantadora ou receptadora. Ele se refere a alguém que usa palavras arrogantes, manipulações e promessas falsas para enganar outros. Isso não parece exatamente o que a serpente fez no jardim. Ela não apresentou apenas a fruta. Ela espalhou uma história, uma mentira,
convencendo Eva a perguntar a Deus sobre as boas-vindas e os comandos. Pense nisso por um momento. Poderia ser que a serpente não fosse apenas um animal comum, mas um ser que representava a decepção em si mesmo. Essa ideia de Nakash como um ser brilhante se encaixa com as descrições de seres angélicos encontrados em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Ezequiel 28, 13 e 14, que descreve um ser no Éden. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era sua cobertura. Você era o anúncio de cherub que cobre. Eu estabeleci você. Isso parece ser apenas uma serpente para você? Não, esse ser foi algo muito maior. Os esclarecedores frequentemente conectam essa passagem com Lúcifer, um anjo glorioso que caiu da graça de Deus. Mas vamos ainda mais longe. A ideia de um brilhante se conecta diretamente com 2 Coríntios 11.14, em que Paulo escreve que não há surpresa, pois Satanás se passa por um anjo de luz. Poderia isso ser o que aconteceu no Éden? Poderia a verdadeira identidade da serpente ter sido um anjo caído, usando sua aparência para decepcionar Eva em pensar que ela era inteligente e confiável? Então, Nakash não é apenas uma palavra para o gato. É uma chave para a compreensão da realidade mais profunda do que estava acontecendo no jardim. Isso não era apenas um animal. Isso era uma força espiritual, um ser divino caído, trabalhando para guiar a humanidade longe de Deus, desde o início. Mas antes de nos avançarmos, vamos dar uma olhada mais próxima no que isso significa para a história da serpente. Foi realmente apenas um peixe? Ou foi algo muito mais poderoso e perigoso? Continuem assistindo, porque esta história está prestes a tomar um rumo incrível. Pensem nisso. Se a serpente não era um peixe flutuante, mas um ser supernatural brilhante, isso explica por que Eva não tinha medo. Mas o que isso estava fazendo no Éden? Ezequiel nos dá uma dúvida. Ele chama essa figura de querubins anointado. Os querubins não eram anjos adoráveis, como você vê na pintura. Não, na Bíblia, os querubins são seres poderosos e inspiradores que servem como guardiões dos lugares santos de Deus. Por exemplo, após Adão e Eva serem expelidos de Éden, Deus posicionou os querubins com espadas de fogo para guardar a entrada do jardim. Gênesis 3, 24. Então, o que aconteceu com este querubim anonimado descrito em Ezequiel? A passagem continua, explicando que o orgulho e a rebelião causaram sua caída. Verso 15 diz: Você foi sem culpa em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a maldade foi encontrada em você. Este ser não foi criado mal. Começou como algo bonito, perfeito e poderoso, um guardião na presença de Deus. Mas algo mudou. A maldade entrou no coração, e isso levou à sua caída. Isso se conecta diretamente com Isaías 14, versículos 12 ao 15, onde lemos sobre a caída de um ser chamado Lúcifer. Como você caiu do céu, céu da manhã, filho da tarde. Você disse em seu coração: Eu vou ascender para os céus. Eu vou levantar meu trono sobre as estrelas de Deus. Mas você foi levado para o reino dos mortos, para as profundezas da terra. Lúcifer, cujo nome significa brilhante, foi uma figura radiante na presença de Deus. Mas o orgulho levou à rebelião e à sua ruína. Ele desejava exaltar-se além de Deus, para tomar o trono que só Deus poderia ocupar. E para isso, ele foi castigado. Muitos acreditam que Lúcifer, após seu caminho, se tornou conhecido como Satã, o adversário de Deus. No Jardim do Éden, Satã apareceu como uma figura brilhante que vestia sua verdadeira natureza para decepcionar Eva. Essa interpretação se encaixa perfeitamente com 2 Coríntios 11.14, em que Paulo escreveu: E não há surpresa, pois Satã mesmo se maqueia como um anjo da luz. Imagine a perspectiva de Eva. Ela não estava apenas falando com o animal. Ela estava interagindo com um ser que radiava luz,
Falava com autoridade e prometia sabedoria. Para ela, isso não parecia uma ameaça. Parecia uma oportunidade, e é exatamente o que Satã queria, para transformar a humanidade para longe da presença de Deus e para si mesmos. Então, a serpente não era apenas um peixe, ele era um ser divino caído, um descebidor brilhante, que usou sua aparência e palavras para guiar a humanidade. A origem latina de Lúcifer significa um ser que traz luz, enquanto a tradução hebreia é uma estrela da manhã. Lúcifer foi classificado como um ser brilhante e majestoso em qualquer língua. Ele era um anjo de alto nível. Lúcifer era um dos anjos principais de Deus e Miguel e Gabriel eram as hostes do céu. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um erro grave. Ele disse a eles, durante um de seus ensinamentos aos discípulos, Jesus compartilhou uma descrição. Vivia de uma cena que ele tinha pessoalmente experimentado no céu. Esse evento aconteceu antes de ele ser nascido como filho de Maria. Ele usou esse encontro para alertar seus seguidores sobre os perigos de permitir que o orgulho controle suas ações e decisões. Aquela cena que ele descreveu foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado por ele chamado Lúcifer. O coração de Lúcifer foi levantado em orgulho por causa da sua beleza, e foi por isso que ele foi expulso da presença de Deus. Lúcifer, a ambição de autopromoção foi a causa de sua queda. A Escritura nos confronta com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus. Ele era um ser criado. Ele não tinha o direito de ser igual a Deus. No entanto, ele buscou a igualdade com Deus. E quando ele estendeu a mão, ele escorregou e caiu. Por outro lado, Jesus foi divino pela natureza eterna e gostou da igualdade com Deus. De acordo com a Escritura, Lúcifer derrubou a quantia de 1/3 dos anjos de Deus e os levou até sua rebelião e caída. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava a cargo de orquestrar a oração do céu. Ele era um mestre musical que continua a utilizar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava a cargo do santuário de Deus no céu. Ele estava a cargo dos serviços religiosos. Ele era o anjo que guardava a localização onde a presença de Deus se mostrou. Ele estava a cargo da música. Ele era um artista. Ele tinha muito sucesso. Ele então rebelou e caiu. Deus sempre nos dá um caminho fora da tentação. Mas nós devemos escolher tomar uma decisão. A responsabilidade é nossa, igual foi com Adão e Eva. Terceiro, a história da serpente nos lembra a graça e a redenção de Deus. Mesmo que Adão e Eva se sentissem só, Deus não os deixou sem esperança. Em Gênesis 3:15, Deus promete que a mulher ferirá a cabeça da serpente. Este foi o primeiro sinal de Jesus, que viria para derrotar Satanás e resgatar a humanidade do pecado. Através de Jesus, nós temos vitória sobre o pecado e a morte. Quando ele morreu na cruz e nasceu de novo, ele derrubou o poder do inimigo. Romanos 16:20 diz que o Deus da paz virá em breve a derrubar Satanás sob seus pés. Por causa de Jesus, nós não temos que viver com medo das mentiras de Satanás. Nós podemos viver com a liberdade e a esperança que vem de conhecer Cristo. Finalmente, esta história nos ensina sobre a importância de ficarmos afundados na palavra de Deus. Adão e Eva caíram no pecado porque duvidaram da palavra de Deus e ouviram a serpente em vez disso. Hoje, enfrentamos o mesmo desafio. O mundo está cheio de vozes que tentam nos distrair das verdades da Escritura. Se não estamos afundados na palavra de Deus, é fácil sermos levados em perigo. Salmo 119:11 diz: Então, o que isso significa para você e para mim? Significa que temos uma escolha a fazer todos os dias. Vamos confiar em Deus? Ou vamos acreditar nas mentiras da serpente? Vamos seguir os seus caminhos? Ou vamos seguir nosso próprio caminho? Isso também significa que, não importa quantas vezes caímos,
a graça de Deus é maior. Apenas como ele ofereceu esperança a Adão e a Eva, ele oferece esperança a nós através de Jesus. Tudo o que temos que fazer é nos tornar a ele, pedir perdão e começar a caminhar em sua verdade. A história da serpente não é apenas uma história sobre Adão e Eva. É uma história sobre nós, nossas lutas, nossas escolhas e nossa redenção através de Cristo. Satanás pode ser caro, mas o amor e a verdade de Deus são muito maiores. Vamos segurar essa verdade, resistir às mentiras do inimigo e viver na liberdade que vem de confiar em Deus. O contra-ataque de Satanás. Satã, o anjo já caído, inimigo de Deus e do homem, se retaliou. Ele tinha uma entidade particular contra o homem por duas razões. Primeiramente, ele podia atacar a imagem de Deus no homem. Você vê, o homem visivelmente representou Deus para o resto da criação. Satanás não podia tocar em Deus mesmo, mas ele podia fazer guerra contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Seu delírio era defiar essa imagem, destruí-la, humilhá-la. E para esse fim, ele trabalhou desesperadamente. Quando alguém para de orar, eles começam a procurar a oração. O céu é muito pequeno para dois objetos de oração. E está escrito em Judas 1 que os anjos que não guardaram seu primeiro estado, número 1, foram castigados. A lição de Lucifer's Fall. Quando você recusa a oração, você desce. Você desce. Se você quer ser um cristão desligado, seja muito orgulhoso de orar. O orgulho é um caminho rápido para baixo. O que você não transforma em prazer se torna orgulho. Quanto mais nos alcançamos, mais devemos dar a Deus a glória. A glória a Deus. A honra a Deus. E quanto mais Deus te abençoe, você não deve se tornar mais arrogante. Olhe para mim. Eu não tenho que orar como aqueles pobres. Você não era nada naquela época, mas Deus te escolheu e te abençoou. De acordo com a Bíblia, deixe tudo o que tem, prazer o Senhor. No livro de Gênesis, Deus respirou sobre a humanidade. Seja um orador. Se você tem a vida de Deus em você, então aplaude ao Senhor. Esse é o mandamento das Escrituras. Nós fomos justificados para glorificar. Nós fomos liberados para amar Ele. Você foi redimido para se aliviar. Você foi entregue para dançar. Você foi liberado para cantar. Seja humilde e aplauda a Deus. Aplaudir é um tópico sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que fazem luz disso e se divertem com isso, até mesmo na igreja. A única coisa que pode te manter em um ambiente espiritual e prazeroso é a oração a Deus. No dia em que você decide não orar a Deus, você deixa a presença dele. Um peixe não pode sobreviver sem água. O corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio. E um cristão não pode sobreviver sem orar e orar a Deus. Você terá de agradecer a Deus mais cedo ou mais tarde. Você terá de aprender a aplaudir suas mãos e dizer aleluia mais cedo ou mais tarde. Prazer seja a Deus. Muito obrigado, Jesus. Te adoro, Senhor. Prazer seja a Deus. Em qualquer caso, mais cedo ou mais tarde. Se você não fizer isso, você não estará na presença de Deus. E você morrerá se você não passar um tempo na presença de Deus. A história da serpente em Gênesis não é apenas sobre a caída da humanidade. É sobre o plano de Deus para nos salvar, desde o início. Sim, Satanás contaminou Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo. Mas, através de Jesus, Deus transformou essa derrota em vitória. Colossenses 2:15 diz, e, tendo despojando os principados e as potestades, ele expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Deles, triunfando sobre eles pela cruz. Isso significa que o poder de Satã está quebrado e nós podemos viver na vitória que Jesus ganhou por nós. Então, o que isso significa para vocês? Isso significa que não importa quais tentações ou lutas que vocês enfrentem, Jesus já o superou.
Seu sacrifício nos dá o poder de ficarmos fortes contra o inimigo e vivermos em liberdade e esperança. Deus revelou a revelação de Jesus Cristo a João, para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. João foi o receptor desta revelação de Deus. Este livro está cheio de mistérios sobre as coisas a vir. 3. O último aviso é que o mundo certamente acabará, e o julgamento será inevitável. Ele revela para nós apenas um pedaço do paraíso e todos os esplendores disponíveis para nós lá. Apocalipse 12, verso 1, explica a Bíblia. E um grande sinal, um alerta de um evento futuro ominoso e assustador apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, com o moon em seus pés, e em sua cabeça, um crono de 12 estrelas. Este é o primeiro dos 7 sinais que João nos revela, e é um que é descrito como um grande sinal, mega sinal. Em Apocalipse, capítulos 12, 13 e 14, as principais figuras da grande tribulação são descritos. Este grande sinal introduz o primeiro dos 7. Nós lemos, uma mulher vestida com o sol. Porque João simplesmente disse, isso é um grande sinal. Nós não esperamos que essa mulher apareça literalmente na terra. Deus vai usar esse sinal para comunicar algo a João e a gente. Nós lemos, uma mulher vestida com o sol. Esta figura tem sido ligada a uma variedade ampla de conceitos religiosos diferentes em toda a história. De acordo com o sonho de Joseph, a mulher que estava vestida com o sol deveria ser interpretada como representando a Israel de uma perspectiva bíblica. No sonho, Jacob foi simbolizado pelo sol, a mãe de Raquel, Joseph, foi mostrada pela lua, e as 11 estrelas foram interpretadas como os filhos de Israel, que se afastaram de Joseph. Joseph é agora incluído com as outras tribos israelitas nesta constelação feita de 12 estrelas. Gênesis 37, verso 9. Mas José sonhou ainda outro sonho, e lhe disse a seus irmãos também. Ele disse, veja aqui, eu sonhei de novo um sonho, e, desta vez eu vi 11 estrelas, e o sol e a lua se despediram em respeito a mim. Em outros passos do Velho Testamento, Israel, Zion ou Jerusalém são oferecidos como mulheres. Oséias 2, versos 19 e 20. E eu te perdoarei, Israel, para mim para sempre. Sim, eu te perdoarei para mim em justiça e justiça, em amor, amizade, lealdade e compaixão. Eu te perdoarei para mim em estabilidade e fé. Então você saberá, reconhecerá, apreciará o Senhor e responderá com amor e fé. A mulher do nascimento. Apocalipse 12, verso 2. Ela estava com filho e ela chorou, sendo em trabalho e em dor para dar nascimento. Lemos, sendo com o filho. Mais tarde no vídeo, revelaremos quem este filho realmente é. Em seguida, aparece um dragão feroz e poderoso. Apocalipse 12, verso 3. Então, outro sinal de alerta foi visto no céu. Veja, um grande dragão vermelho, Satã, com 7 cabelos e 10 cintas, e em seus cabelos estavam 7 cronos, diademas. Vimos, outro sinal apareceu no céu. De novo, estamos lembrados de que a criatura mencionada no texto é um símbolo. Não era na verdade um grande dragão vermelho, mas uma representação da natureza e caráter da pessoa. A descrição do dragão simbolicamente sugere seu poder feroz e natureza assassinada. Uma imagem da plenitude do mal em toda sua força e vigor. Em Apocalipse 12, o próximo sinal é um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são adornados com 7 diademas, enquanto os cabelos simbolizam poder e as cabeças representam autoridade. A imagem das 7 cabeças e 10 chifres é feita para converter um sentido de poder imenso e autoridade, conhecimento e força, e é, portanto, bastante assustador. É importante notar que o termo diadema, que é uma transliteração da palavra grega diadema, aparece somente no livro de Apocalipse, e não em nenhum outro livro do Novo Testamento. Além disso,
É uma palavra distinta do cão Stefanos mencionado no verso 1. A diferença entre os dois termos é que o cão simboliza uma vitória permanente, enquanto o diadema representa autoridade e poder. Esta mulher é muito diferente das outras mulheres na Revelação. Nós vemos outras mulheres na Revelação, por exemplo, Jezabel. Jezabel está associada com um sistema religioso que promove o ensino falso. Apocalipse 2, verso 20, Bíblia Amplificada. Mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti, que você tolera a mulher de Jezabel, que chama-se profetissa. Afirma ser inspirada, e ela ensina e delega meus servos de bonde, para que eles cometam atos de imoralidade sexual e comem comida sacrificada para ídolos. Também conhecemos outra mulher, a grande harlota, associada com religião falsa em Apocalipse 17, verso 2. Apocalipse 17, verso 2 amplifica a Bíblia. Ela com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade, e os habitantes da terra se intoxicaram com o vinho de sua imoralidade. Também conhecemos a Virgem, que é associada à Igreja. Lemos isso em Apocalipse 19, versos 7 e 8. Deixe-nos rezar e gritar por alegria. Deixe-nos dar-lhe glória e honra, porque o casamento do Cordeiro chegou finalmente, e sua Virgem, a Redentora, se preparou. Ela foi permitida vestir-se em linho fino, branco e limpo, pois o linho fino significa os atos justos dos santos, o comportamento ético, a integridade pessoal, coragem moral e caráter divino dos crentes. Agora vemos o dragão causando mais desastre. Apocalipse 12, verso 4. E sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as para a terra. E o dragão se sentou em frente à mulher que estava a dar nada, para que quando ela disse nada, ele devorasse seu filho. Verso 9 do capítulo explicitamente identifica o dragão como a serpente antigo, que é comumente referindo como o diabo e Satanás. Ele é conhecido por decepcionar o mundo inteiro. Verso 4 ainda revela que Satanás está esperando o nascimento de Cristo com a intenção de destruí-lo. Deus nunca criou um ser malvado. Em vez disso, ele criou anjos, principais e poderes que eram capazes de experimentar alegria imensa e alcançar grandes distinções em seu domínio glorioso. No entanto, eles também foram dados à vontade livre, que foi implícita na criação de seres morais. Como resultado, eles poderiam exercer essa vontade livre para, ou seja, seu benefício eterno ou sua destruição. Alguns permaneceram fortes em sua alegria a Deus, como Miguel e seus anjos, mas outros rebelaram contra o reino do céu e se tornaram inimigos irresistíveis de Deus e do seu reino. Lemos: um filho masculino que era para governar todas as nações com uma espada de ferro. Isto claramente se refere a Jesus Cristo, o Messias, que governa o mundo com uma espada de fogo. Apocalipse 19, verso 15. De sua boca vem uma espada escura, a palavra dele, com a qual ele pode derrotar as nações, e ele vai governá-las com uma espada aguda, e ele as regerá com varas de ferro. Raiva de Deus, o All-Poderoso, em julgamento do mundo rebelioso. O esforço para derrotar a criança de Herodes foi inicialmente cumprido pela tentativa de Herodes matar Jesus quando criança. Também foi cumprido durante toda a vida de Jesus, quando Satanás o atacou. Mateus 2, versos 16 e 18, Bíblia Amplificada. Então Herodes, quando percebeu que havia sido enganado pelos mágicos, ficou extremamente envergonhado. E enviou soldados e matou todos os filhos masculinos em Belém e em toda aquela área que eram 2 anos de idade e abaixo, de acordo com a data que ele tinha aprendido dos mágicos. Então, o que havia sido falado ao longo de Jeremias, a profecia, foi cumprida. Uma voz foi ouvida chorando e gritando. Raquel chorando por seus filhos. Ela recusou ser confortada, porque eles não estavam mais. O filho. A ministra de Jesus é descrita pelo seu começo e fim terrestre.
Ela criou um filho masculino que era para governar todas as nações com uma espada. E seu filho foi levado a Deus e ao seu trono. É claro que a figura que é descrita no passado é Jesus. Portanto, a mulher mencionada em Apocalipse 12, verso 1, não pode simbolizar a igreja, pois Jesus é o que dá nascimento à igreja, não do outro lado. Portanto, a mulher deve representar Maria ou Israel, as únicas duas entidades que poderiam ter dado nascimento a Jesus. Outras análises em Apocalipse 12 revelam que esta mulher é, de fato, Israel e não Maria. O dragão, Satã, está tentando derrotar o Filho, Cristo. No entanto, o Cristo nasceu e foi levado a Deus e ao seu trono. Satã tenta matar o Cristo, mas Cristo é levado como morto e ascende para o Pai. A imagem vital para identificar esta mulher é em descrever suas dores de trabalho. Esta imagem profética é encontrada em poucos lugares no Velho Testamento. Mateus 4, versos 9 e 10. Agora, por que você chora alto? Não há um rei entre vocês. Seu conselheiro morreu? Por que a agonia te agarrou como uma mulher na infância, doente de dor e trabalho para dar nascimento? Ó filha de Sião, como uma mulher em nascimento infantil. Por enquanto, você irá sair da cidade, viver no campo e ir para a Babilônia. Lá você será resgatada. Lá o Senhor te redimirá das mãos de seus inimigos. Miqueias profetizou que Israel seria capturado para a Babilônia, se sentindo intensa dor como aquela de uma mulher em trabalho. No entanto, em meio a seu sofrimento, eles seriam resgatados e redimidos por Deus. Miqueias continuou a usar essa imagem alguns versos mais tarde em sua profecia. De acordo com Miqueias, o sofrimento da nação continuará até que o remanente traga o nascimento do Messias. A profecia foi uma mensagem de esperança, pois o Messias virá e guiará seus seguidores com a força do Senhor. A previsão da dor de trabalho simboliza o sofrimento da nação física de Israel, que levaria à purificação de seus povos. Apocalipse 12, versos 6 e 7, Bíblia amplificada. Então a mulher fugiu para a selva, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que ela fosse alimentada lá por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. E a guerra quebrou no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram. A mulher fugiu para proteger um lugar preparado por Deus. A nação espiritual, o verdadeiro povo de Deus, foi preservada por 1260 dias. Isso representa um período específico de tempo caracterizado por destruição, perseguição e tribulação. Apesar de ser atacado por Satanás, os povos de Deus são espiritualmente seguros. É comum acreditar que Satanás reside no inferno. No entanto, atualmente ele não está lá, apesar de ser certo que ele acabará lá. A imagem popular de Satã como uma figura vermelha com cintas, cabelo e uma espada é um grito distante da prostração bíblica. Surpreendentemente, Satã pode até entrar no céu, de acordo com João 1. Ele pode visitar a presença de Deus. Uma batalha ocorreu no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão foi derrotado e caçado à terra junto com seus anjos. Apocalipse 12 descreve um conflito espiritual cósmico onde o demônio e seus inimigos marcham para o céu. Apesar de seus esforços, o dragão não foi sucessivo em sua luta. O arcanjo Miguel serviu como campeão de Deus e era o comandante-general das forças de Deus. Isso é revelado em Apocalipse 12, verso 9. Daniel 12, verso 1. Agora, naquele tempo do fim, Miguel, o grande príncipe angélico que está de guarda sobre os filhos do teu povo, se levantará, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até então. Mas naquela época seu povo, todos que são encontrados escritos no livro da vida, serão salvos. Miguel e seus anjos sucedem em jogar Satanás e seus povos de céu para a terra.
O principal modo que Satanás ataca as pessoas de Deus é a blasfêmia. Ele é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12, verso 10. Então eu ouvi uma voz grande no céu, dizendo: agora a salvação e o poder e o reino, e o domínio, e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo estão vindo. Porque o acusador de nossos irmãos e irmãs crentes foi derrubado por último. Ele que os acusa e continua trazendo acusações de comportamento sinistro contra eles, antes. Nosso Deus, dia e noite. Satã perderá o conflito. Apocalipse 12, verso 9. E o grande dragão foi derrubado, a velha serpente de idade que é chamado de Débil e Satã, ele, que continuamente decebe e seduz o mundo inteiro. Ele foi derrubado para a terra, e seus anjos foram derrubados com ele. Então, João oferece uma estratégia simples que os crentes, através dos séculos, usaram para superar os ataques de Satanás. Um plano trilhado contra os assaltos devia cobrir a confissão e a coragem. O efeito da vitória de Cristo na cruz sobre Satanás e o pecado é declarado em verso 10. A salvação chegou, o poder chegou. Apocalipse 12, versos 10 a 12. Então ouvi uma voz grande que veio do céu, dizendo: agora a salvação e o poder no reino, domínio e reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo vieram, porque o acusador de nossos irmãos e irmãs crentes foi derrubado por último. Ele que os acusa e continua trazendo acusações de comportamento sinistro contra eles antes de nosso Deus dia e noite. E eles sobreviveram e conquistaram-no, por causa do sangue do leão e por causa da palavra de seu testemunho. Porque eles não amaram sua vida e renunciaram à sua fé, mesmo quando enfrentados com a morte. Portanto, rejeitem-se, ó céus e vocês que vivem neles, na presença de Deus. Lamento para a terra e o mar, porque o diabo veio para vocês em grande raiva, sabendo que ele só tem um tempo curto para permanecer. O acusador, Satanás, foi derrotado pela força de Cristo mostrada através de sua vitória na cruz. Cristo exercitou sua autoridade e reino no seu reino através de sua morte e ressurreição, trazendo salvação a todos. Nós não somos mais sujeitos às acusações de Satã por causa do trabalho redimido de Cristo na cruz. Não há, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. O efeito desta expulsão do céu será ilustrado em Apocalipse 20. Precisamos da obra redentora de Cristo na cruz para derrotar Satanás. Além disso, conquistamos pelo nosso testemunho. Mas odeia a terra, pois Satanás está enraizado e sabe que seu tempo está curto. No entanto, o tempo de Satanás está acabando. Porque o plano de Satã foi apagado para destruir o Cristo, Satã torna sua atenção para a mulher. Apocalipse 12, versos 13 e 17, Bíblia amplificada. E quando o dragão viu que ele foi derrubado para a terra, ele perseguiu a mulher que havia dado nascimento ao filho masculino. Mas as duas almas da grande águia foram dadas à mulher, para que ela pudesse voar para a selva. Em seu lugar, onde ela foi alimentada por um tempo, cerca de 1 ano e meio, longe da presença da serpente, Satã. E a serpente afundou como um rio fora da boca dele após a mulher, para que ele possa causá-la a ser afundada com a floresta. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e apagou o rio que o dragão afundou fora da boca dele. Então o dragão ficou envergonhado com a mulher, e partiu lutar contra o resto de seus filhos. Ou seja, aqueles que mantiveram e obteram os comandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, aguardando firme e testemunhando. Nós fomos anteriormente contados, em verso 6, que a mulher fugiria para a selva para proteger-se durante os tempos de tribulação. Verso 13 pega essa ideia depois de notar o efeito da vitória de Cristo sobre Satanás. Satanás olha para atacar. No entanto, a mulher foi dada duas almas da grande águia para voar para a selva para proteger. Por um tempo, tempos e metade de um tempo.
Ser carregada nas asas da águia nos lembra como os israelitas foram salvos na selva. Êxodo 19, verso 4, Bíblia Amplificada. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu os carreguei nas asas e os trouxe para mim. Satanás frequentemente tenta destruir os verdadeiros seguidores de Deus, mas seus esforços estão em vão, como indicado no verso 16. No entanto, sua falha somente alimenta sua raiva, e ele muda seu foco para os outros crentes, que mantiveram os comandamentos de Deus e seguem a testemunha de Jesus, como mencionado no verso 17. Isso revela a atitude hostil de Satanás para aqueles que acreditam em Jesus. O capítulo nos prove de um tempo para esses eventos. A mulher representa o remanente de Israel, que permanece fiel ao Senhor e traz forte o Cristo. Satã ataca a mulher, mas ela é protegida. Tudo o que resta é para Satã tomar seu ataque. Ele vai fazer guerra com o resto de sua descendência. No capítulo 13, veremos como Satanás planeja alcançar a igreja no futuro. Apesar de suas tentativas de derrotar Cristo, Satanás foi inútil. Seu próximo movimento é atacar a igreja, especificamente aqueles que mantêm os comandamentos de Deus e seguem a testemunha de Jesus. Podemos esperar mais.